eu fiz alguns vídeos falando sobre os subtipos da depressão maior. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza e hoje nós vamos conversar sobre depressão sazonal, que aplica ao transtorno depressivo maior recorrente. É comum que, após a gente enfrentar períodos prolongados de baixas temperaturas, algumas pessoas elas podem ficar mais desanimadas, que é algo típico do frio. Essa sensação ela costuma se manifestar por meio de preguiça, vontade excessiva de comer massas, doces, além de uma leve irritação. É importante você diferenciar esse estado de algo mais sério. Uma melancolia comum. Geralmente, ela é passageira. Ela não chega a paralisar a rotina ou impedir que a pessoa realize suas tarefas rotineiras. Já no transtorno afetivo sazonal, frequentemente confundido com um simples mau humor de inverno, esse já é um diagnóstico clínico de depressão sazonal que impacta profundamente a vida do indivíduo. A confusão entre esses dois estados é um dos erros mais frequentes quando falamos sobre oscilações emocionais ligadas às estações do ano. Ao contrário do que o senso comum sugere, o inverno não é a única época do ano vinculada a quadros depressivos. Embora o frio seja mais famoso por afetar o humor, o termo técnico utilizado na psicologia é padrão sazonal, o que indica que a mudança de estação é o gatilho, não é exclusivo do frio. O diagnóstico não se limita ao início do inverno, mas sim à recorrência em épocas específicas do ano. Depressão de verão. Sim, é possível você ter uma depressão de verão. De alguma forma, isso surpreende muitas pessoas. Mas existe um grupo de pessoas que apresenta episódios depressivos justamente durante os meses de maior incidência de sol e calor. Portanto, a ideia que apenas a falta de sol causa transtornos sazonais é um equívoco, já que o fator determinante é a transição cíclica entre as estações. O transtorno bipolar também sofre essa influência. As pessoas com transtorno bipolar, elas podem apresentar crises de mania ou hipomania, que é o estado de euforia e agitação, engatilhadas por épocas específicas do ano. Essas variações estão profundamente ligadas ao ritmo circadiano, o nosso relógio biológico interno. Como a duração do dia e a intensidade da luz mudam conforme as estações, esse ciclo natural acaba desregulando o equilíbrio emocional dos indivíduos mais sensíveis. A forma mais comum da depressão maior com padrão sazonal está diretamente ligada à redução da claridade ao longo do dia. Este fenômeno ele é consideravelmente mais frequente nas mulheres, chegando a ser 4 vezes mais prevalente. E sua incidência se torna mais alta conforme as populações se afastam da linha do Equador. Quanto mais frio o lugar, maiores as chances de ter esse subtipo. Uma das hipóteses científicas mais investigadas associa essa condição à carência da vitamina D. Como a produção dessa substância depende da exposição ao sol e ela possui um papel fundamental na manutenção do equilíbrio emocional, menor incidência de raios solares em certas regiões e épocas do ano acaba prejudicando a saúde mental. Os pacientes meus que quando eles aparentam ter uma recaída e faz a reposição da vitamina D, eu observo que muitas vezes existe uma melhora do humor. É importante a gente notar que o transtorno depressivo maior, com padrão sazonal, ele frequentemente apresenta sintomas classificados como características atípicas. O ponto mais marcante dessa condição é a precisão cronológica de sua manifestação. É fundamental você entender que as transições entre estações não representam os únicos momentos de vulnerabilidade para esses pacientes, que podem enfrentar oscilações de humor ao longo de todo o ano. Existe uma previsibilidade. Conforme a incidência da luz solar se altera, eles desenvolvem um novo episódio depressivo grave, repetindo esse ciclo anualmente como se seguissem um cronômetro biológico. Essas características atípicas, elas costumam incluir o aumento do sono e do apetite, diferenciando-se da depressão melancólica clássica. Para que a gente consiga confirmar esse diagnóstico de depressão com padrão sazonal, é necessário que ocorram pelo menos 2 episódios depressivos sucessivos que se iniciem em uma época específica do ano e eles se repitam nessa mesma época. É indispensável que o paciente ele apresente uma recuperação total e o desaparecimento completo dos sintomas assim que essa estação do ano ela muda. Vou dar um exemplo de um caso fictício. Lilian, uma arquiteta de 30 anos, buscou orientação especializada ao notar um declínio acentuado no seu bem-estar com a chegada do outono.
Ao longo dos últimos anos, ela já havia percebido episódios esporádicos de desânimo durante os meses mais frios. No entanto, ela costumava mitigar esses sintomas com viagens curtas para regiões tropicais, mantendo uma agenda de trabalho intensa, que permitia que ela funcionasse relativamente bem até o retorno da primavera. Nesse ano, porém, o quadro apresentou uma progressão diferente. O sentimento de melancolia surgiu precocemente ainda em setembro, acompanhado de aumento atípico do apetite e uma exaustão constante. À medida que o novembro se aproximava e os dias encurtavam, essa tristeza leve evoluiu para um estado depressivo mais profundo. Esse caso de Lilian, ele é um exemplo do transtorno depressivo maior com padrão sazonal. Esse tipo de depressão é um tipo que você sabe o que esperar e pode se preparar para ele. É comum que várias pessoas decidam suspender o tratamento com antidepressivos assim que o período de depressão sazonal termina e o humor se estabiliza. Para quem faz essa escolha, é fundamental ter o acompanhamento de um psiquiatra para que, pelo menos uns 30 dias antes, que os sintomas costumam reaparecer. Essa antecipação é uma estratégia, pois ela garante que o medicamento atinja os níveis terapêuticos necessários no organismo e comece a agir antes mesmo das manifestações depressivas. Realizar esse ajuste preventivo ajuda a criar uma barreira biológica, suavizando a transição para os meses de menor luminosidade, evitando que o paciente seja pego de surpresa por uma recaída severa. O uso de dispositivos de fototerapia que emulam os benefícios da luz solar para a síntese de vitamina D, eles têm demonstrado efeitos benéficos no tratamento de diversos quadros clínicos. É também reconhecido que práticas de atividades físicas exercem um impacto positivo e profundo no bem-estar emocional das pessoas. Já para indivíduos que têm uma vida sedentária, a recomendação é estruturar um cronograma de exercícios, sempre condicionado a uma avaliação médica prévia. Já para aqueles que possuem uma rotina ativa, pode ser estratégico intensificar a regularidade dos treinos ou buscar a companhia de alguém para as atividades. A presença de uma outra pessoa te acompanhando durante os exercícios é útil em casos de depressão sazonal, pois o compromisso social atua como um incentivo extra para vencer a letargia típica dos meses mais frios. Este quadro, ele possui uma ligação direta com a elevação do apetite. E geralmente a pessoa ela vai acabar tendo um desejo compulsivo por carboidratos. Isso pode fazer com que a pessoa engorde, ela tenha uma oscilação de humor, altera, a sua glicose. É necessário dizer para essa pessoa como os hábitos alimentares eles vão influenciar diretamente no seu estado mental, sendo recomendado o acompanhamento de um nutricionista para estruturar um plano alimentar que favoreça essa estabilidade do humor. Estabelecer uma rotina bem organizada, ela é fundamental durante os meses que o isolamento se torna comum, até para quem não sofre de depressão. Criar uma rotina diária ajuda a combater a tendência natural a se isolar, podendo envolver a prática de voluntariado, dedicação de interesses pessoais ou planejar encontros sociais frequentes. Resumindo, você precisa de gente. Muitas pessoas, elas percebem uma melhora significativa ao adotar hábitos simples e consistentes, como encontrar um amigo ou um parente para o café, logo após o expediente, ou instituir um rodízio de almoços dominicais com a família em locais variados. Essas interações programadas, elas funcionam como âncoras sociais, garantindo que o indivíduo mantenha o contato externo e a previsibilidade necessária para estabilizar o humor. A compreensão desse subtipo da depressão maior, ela exige um olhar além de um simples desânimo de inverno. Trata-se de uma condição biológica, influenciada pela geografia, pela genética e pela forma como o nosso cérebro processa a luz e os nutrientes. O reconhecimento de que o humor pode ser ditado por um ritmo cíclico permite que a pessoa deixe de se sentir culpada pela falta de energia e ela passe a adotar estratégias preventivas. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixa seus comentários para a gente continuar prosseando sobre esse assunto.